Estamos de volta com o Hora da Saúde de hoje, falando sobre saúde do adolescente. Quem continua comigo é a doutora Laís Pereira, ela que é médica pediatra da Universidade Federal de Uberlândia, já conversou comigo e com o Dr. Marcelo no segundo bloco e agora a Laís vai esclarecer as principais dúvidas dos nossos telespectadores. Laís, tem muita coisa realmente para falar sobre saúde do adolescente, né? Sim, são assuntos que não acabam, né? É um assunto muito importante e que a gente tem várias abordagens, né? A gente tem que tentar abordar cada um tanto da parte da saúde quanto as dúvidas dos adolescentes, as dúvidas dos pais. Então, eu gostaria de poder sanar todas as dúvidas aí que tiverem. Laís, no bloco anterior a gente falou um pouco sobre a importância da educação na saúde e na saúde do adolescente, mas eu queria que você falasse agora um pouco mais sobre a importância da conscientização e da educação sobre o autocuidado quando a gente fala em saúde do adolescente. Exatamente. Esse é um termo muito importante, né, Glaucia? Porque o autocuidado, ele vai muito de como o adolescente se vê. Né? Então, como eu já havia falado, né, é um período de transição, né, que vai da infância para a vida adulta. Então, esse período de transição, o adolescente ele começa a ter autonomia, né? Autonomia sobre suas escolhas, autonomia sobre sua vida. E é um momento que a gente deve preconizar muito esse autocuidado do adolescente. Né? A gente fala que o jovem ele vai ser o protagonista da sua própria vida. Então, é nesse período da adolescência que ele vai poder fazer as suas próprias escolhas, né? E aí, por conta disso, ele deve ter responsabilidade o suficiente, ele deve saber fazer as suas escolhas de acordo com os seus desejos de forma responsável, né? Então, a gente tem que propiciar espaços para ele poder agir de forma reflexiva e poder fazer as suas opções, né? Criar seus projetos de vida. Então, é um período que ele vai pode ingressar numa faculdade. Então, qual que é o projeto de vida do adolescente? Né? Isso faz parte do autocuidado. Né? Ele consegue criar seus projetos, assumir as responsabilidades sobre esse projeto, né? Ele consegue administrar as intercorrências que acontecem, né, durante essa possibilidade. Né? Então, na educação, né, que é o que a gente está conversando, eu tenho uma vontade de fazer algo. A base daquele adolescente, naquele período, está propiciando que ele consiga alcançar, né? E o que o adolescente pode fazer para conseguir isso? Então, a gente tem que pensar muito assim, nos projetos de vida, né? Além disso, o autocuidado vai muito da prevenção. Né? Então, é um momento que a gente, assim como o Marcelo comentou anteriormente, que a gente tem que prevenir as doenças, a adolescência também é um período que a gente consegue prevenir. E o autocuidado vai muito nesse caminhar. Então, a gente consegue desenvolver várias habilidades, a gente consegue promover essa autoconfiança e esse autoconhecimento para que ele tenha um comportamento de prevenção de doenças futuras da vida adulta, né, por exemplo. Laís, pode continuar. Sim, outra coisa também que a gente tem que pensar muito é que nessa fase da vida, o adolescente ele vai buscar muito por iguais, né? Então, ele vai se assemelhar a algum grupo. Isso é muito importante, ele saber qual grupo ele se encaixa, e como ele pode lidar, né, com essas diversidades dos grupos sociais, por exemplo, tanto de amizades, quanto das pessoas com que ele convive na escola, em um possível trabalho, por exemplo, né? Então ele tem que saber lidar com todos esses fatores. Doutora Laís, então nesse sentido é importante que o profissional, que a família, que todos aqueles que cercam o adolescente tenham um olhar mais atento para a saúde do adolescente, levando em consideração os aspectos mentais, físicos e sociais? Com certeza. Né? É o que a gente chama de olhar o adolescente como um ser único, né? Um ser integral. Então, o adolescente ele é composto por todas essas esferas, né? Então, a gente tem que olhar a esfera física, a gente tem que olhar a esfera mental, a gente tem que olhar a esfera social. E o que é isso, né? Então, tem alguma alteração física do adolescente?
o que que o médico, o profissional de saúde, ele pode atender aquela demanda de alguma alteração física? Ah, então o adolescente está insatisfeito com alguma aparência, né? Isso é tratado numa consulta. A parte mental, ele está com algum distúrbio de convivência com a família, com algum amigo, ele está com sinais de depressão, então a gente tem que avaliar isso. A questão social, né? Como andam as convivências, né? As relações sociais daquele adolescente com os outros, né? Tem algum fator de risco em relação a álcool, a drogas, né? Ele tem contato com esse tipo de substância? Então, quando o adolescente procura, a gente tem que olhar como um todo, né? Então, a gente tem que abordar todas essas questões para que o adolescente seja saudável de forma integral, né? Então, essa integralidade na atenção da saúde dos adolescentes é muito importante, né? Que promove esse cuidado, esse acolhimento de forma única. Doutora Laís, a gente sabe, o pessoal que está em casa com a gente sabe que adolescente é um ser difícil, né? É um ser, quem não é adolescente já foi adolescente ou vai ser, a gente sabe disso. E sobre a saúde, é mais difícil falar sobre saúde nessa fase? Com certeza, é um grande desafio, né, Gláucia? Tanto para os pais quanto para nós profissionais de saúde, é um desafio, né? E quanto para quem convive com o adolescente, né? Mas é importante a gente saber que, apesar de ser um desafio, é um momento muito importante que a gente tem que olhar com atenção. Por quê? São momentos de transformações, né, que o adolescente está passando. Então, ele vai se tornando consciente de si. Então, nesse momento, a gente tem que dar todo o suporte. É muito comum, né, os adolescentes que já têm alguma doença, as crianças, na verdade, que já vêm com uma doença crônica. Então, chega no adolescente com alguma doença, por exemplo, diabetes, né? Então, ele começa a questionar, né? Então, o adolescente nessa fase, ele começa a questionar. E é importante os pais ou os profissionais de saúde terem esse olhar atento e saber ouvir, né? Não julgar, mas saber ouvir o adolescente nessa fase, né? Quais são os medos, né? Quais são os anseios do adolescente? Porque é difícil, mas a gente tem que olhar atento. E outra coisa que é muito importante também é os pais que têm outros filhos, às vezes filhos mais pequenos. Então, é muito comum que os pais achem que os adolescentes não precisem mais do apoio dos pais. Isso é um erro, né? Porque os adolescentes, eles também precisam. Apesar deles se tornarem conscientes de si, deles poderem tomar as suas atitudes, criarem os seus projetos, os pais devem caminharem juntos. Eles devem caminhar juntos com os filhos adolescentes. Então, é importante a gente saber que os pais, eles devem estar atentos aos filhos adolescentes também. Eles não são responsáveis de suas vidas sozinhos. Doutora Laís, e quais os principais pontos devem ser observados pelos pais, pelos médicos, pelos profissionais de saúde e serem observados e cuidados nesse período de vida? É uma abordagem muito integral, né? A gente deve observar vários pontos. Então, vamos começar por alguns em relação ao desenvolvimento de ganho de peso, ao desenvolvimento de estatura. Então, a gente tem que ver se esse adolescente ele está no peso adequado, a gente tem que avaliar se ele está numa estatura adequada, se ele conseguiu atingir o que era previsto para ele. Isso é feito nas consultas. A gente tem que olhar em relação ao desenvolvimento puberal, né? Então, se ele está desenvolvendo de forma adequada, a gente tem que avaliar, inclusive, se ele está conseguindo atingir as habilidades, os projetos, né, que ele pretendia para aquele momento. Então, a gente tem que fazer essa abordagem também de qual que é o futuro que aquele adolescente espera para ele, né? Como que andam as atividades escolares desse adolescente? Em relação à sexualidade, é outro ponto que a gente tem que abordar, né? E a gente vê muito assim, eu que trabalho mais na pediatria, a sexualidade não é tão abordada, então a gente tem que saber o momento da gente abordar essa sexualidade no momento certo para a gente poder orientar os adolescentes, né? A gente não tem que esperar uma demanda simplesmente do adolescente, então ele já tem que ir conhecendo. E a gente tem que abordar as outras questões, né? Como estão os vínculos sociais, como que são os vínculos familiares,
tudo isso a gente deve observar nesse período de vida. Doutora Laís, e quais doenças são mais comuns nessa fase da vida? Existem doenças que são mais comuns? Mais frequentes? Sim. Existem essas doenças, sim. Existem as doenças que continuam, existem as doenças que podem surgir por um efeito que a gente não teve uma saúde adequada nesse período. Então, olhando a adolescência em si, esse período, essa faixa de idade, a gente pode diagnosticar um atraso puberal, por exemplo, né? A gente pode diagnosticar uma depressão que surja nesse período da vida, né? Como tem várias mudanças, várias alterações na vida desse paciente, ele pode desenvolver um quadro depressivo, então a gente tem que ficar de olho. Será que ele está sendo vítima de alguma violência? Né? O bullying muito comum hoje, né? O bullying da internet, o bullying social, né? A gente tem que ter um olhar atento a esses quadros que acometem muitos adolescentes. Quadro de obesidade está muito frequente também, né? Principalmente agora, nesse período da pandemia, né? A gente vê que muitos pacientes chegam para a gente com ganho de peso muito excessivo, né? Não teve aquela culpa muito a pandemia, mas a gente tem que ter um olhar para o nosso estilo de vida, né? Então, qual que é a qualidade de vida que você está tendo nesse período? A pandemia continua, né? Então, a gente tem que saber lidar, a gente tem que saber ter um estilo de vida adequado para a gente poder evitar algumas doenças, né? A obesidade é uma delas, para a gente evitar que ela se instale para que depois não fique tão difícil da gente reverter. E pensar também nas doenças que podem surgir no futuro por conta de uma adolescência ruim, né? A alteração de colesterol, triglicéridos, diabetes tipo 2, que são doenças do futuro, elas podem ser prevenidas durante a adolescência, né? Então, a gente tem que ter esse olhar. Doutora Laís, e como identificar quando mudanças físicas ou comportamentais merecem mais atenção e como oferecer suporte? Sim, essa é uma dúvida muito frequente, né? Porque os adolescentes são vistos muitas vezes pelos pais, nossa, mas aquele meu filho está muito rebelde. E a gente tem que saber diferenciar qual que é a rebeldia mesmo e qual que é um comportamento que eu preciso me preocupar, né? Então, a gente tem que avaliar muito, conhecer aquele adolescente e saber se aquilo está além do normal. Então, um adolescente que está com um quadro de uma alimentação exagerada, é um quadro que preocupa, que a gente deve avaliar. Ele está comendo compulsivamente. Os transtornos de alimentação também são muito frequentes nessa fase. Então, se tem algum comportamento suspeito em relação a isso, é aquele paciente que não está bem com o seu aspecto físico, né? É algo que preocupa. Aquele adolescente que não consegue ter uma comunicação adequada com seus pais, uma agressividade em excesso, né? Ou o contrário, ele está mais reservado, mais por si, né? Aquele paciente que fica mais dentro do seu quarto, não conversa muito com os outros, não consegue compartilhar os seus pensamentos. A gente tem que avaliar atento, né? Porque pode estar desenvolvendo um quadro depressivo. Outros fatores que a gente deve ficar atentos em relação principalmente ao uso de álcool, de drogas, de cigarro. Então, aqueles adolescentes que estão com comportamentos diferentes, né? Tanto de aparência física quanto da forma de lidar com os outros, né? Será que ele está tendo contato com álcool, drogas, cigarro? Então, a gente tem que estar atento e a gente tem que conversar, né? Eu vejo que é muito importante essa boa relação dos adolescentes com os pais, porque com isso a gente consegue saber identificar o mais precoce possível, né? Se está acontecendo alguma coisa que preocupa, que deve ser levado a uma consulta médica, por exemplo. Doutora Laís, quero agradecer a sua participação. Muito obrigada por ter vindo aqui, né, mesmo que de casa, e participado desse programa para falar sobre a saúde do adolescente, tão necessária e tão importante para o pessoal que está em casa. Exatamente. Eu fico muito feliz pelo convite, por ter podido trazer um pouco mais sobre esse tema que é tão importante
e tão presente, né? Porque quem não tem um adolescente em casa, né? Quem não tem um sobrinho adolescente, então a gente tem que estar atento. E muito obrigada a você também por ter estado conosco em mais esse Hora da Saúde. Até a próxima!